Ó, tá poroso, tá vendo? O chantilly aqui tá poroso. Chefe, se eu aplicar esse chantilly no meu bolo, você não vai obter um liso perfeito com esse chantilly dessa forma. Vamos colocar a mão na massa para não ficar muito tarde também para vocês, tá bom? Se tiver alguma dúvida a respeito ao longo aí das lives, comenta aí, tá? Que a gente vai responder todas as suas dúvidas aí, tá? Galera, é o seguinte, hoje vamos falar sobre chantilly, tá? Como a forma de bater o chantilly, o porquê o chantilly ele fica poroso, né? Muitas das pessoas batem o chantilly, mas o chantilly fica poroso e, consequentemente, o bolo não fica no padrão que vocês procuram. Por isso que é muito importante o que? Vocês entender sobre o chantilly de vocês e aprender a trabalhar o chantilly de vocês. A partir do momento que vocês aprendem a trabalhar o chantilly de vocês, vocês aprendem aí bater, armazenagem, técnica aí de hidratação, vocês conseguem obter uma qualidade muito boa no chantilly de vocês. Por isso que muitas vezes a gente vê aí o bolo rachando, as quinas imperfeitas, muitas das vezes as pessoas não conseguem alisar um bolo, fazer um topo de bolo perfeito e bonito. Por quê? Porque o chantilly ele não está trabalhado da forma adequada que tem que ser trabalhado. Então hoje vamos falar alguns erros comuns que a maioria das pessoas cometem na confeitaria, que a maioria de vocês cometem aí. Não é porque vocês querem, sim porque vocês ainda não sabem as técnicas básicas aí do chantilly, tá bom? Eu tenho aqui o chantilly, esse aqui, estou trabalhando com ele hoje, tá? O Norcal. Vocês veem aqui que eu sempre trabalho com esse. Não é porque ele é melhor, tá? É porque, assim, aqui é um dos mais baratos, tá bom? Eu ia até trabalhar com a Amélia hoje, mas eu já tenho um aqui. Eu falei, vou trabalhar com esse aqui que eu já tenho. Mas, assim, dependendo de que seja Amélia, que seja Norcal, que seja o Lalá, que seja América Top, que seja o Amélia Supremo, o processo é sempre o mesmo. Se você respeitar os mesmos processos, você vai obter uma qualidade legal aí para você fazer um trabalho perfeito no seu bolo, tá bom? Galera, um dos maiores fatores de erros no chantilly é fazer isso aqui que eu fiz, ó, tá? O que é isso aqui? Eu deixei o meu chantilly completamente aberto na minha geladeira, tá? Isso aqui foi proposital, para mostrar para vocês que isso aqui causa uma grande diferença na hora de vocês trabalhar com o chantilly de vocês. Então é sempre bom, todas as vezes que você utilizar o chantilly e ele está aberto, vocês fazem, o que é que vocês fazem? Ó, fecha. Aqui não vai conseguir fechar, mas enfim, sempre fecha, tá? Se possível, passe até um plástico filme nele, para quê? Para não entrar ar, tá? Porque se entrar ar, ele vai criar bolhas e aí vai ficar mais difícil para vocês trabalhar e dar um liso perfeito no seu bolo, tá? Outro erro muito comum, eu vou bater meu chantilly, já vou cortar e já vou colocar direto. Não, sempre mexa o seu chantilly, tá? Mexa bastante ele, por quê? Porque o chantilly ele fica concentrado, o chantilly verdadeiro ele fica concentrado aqui embaixo da caixa, tá? E muitas das vezes você pega na correria, já joga diretamente no seu bowl e bate seu chantilly. Então isso é um erro muito grave, tá? Porque consequentemente você não vai conseguir bater ele de uma forma correta, tá? Vou colocar aqui. Coloquei aqui. Eu falo sempre sobre isso nas minhas lives, né? A forma de armazenamento do seu chantilly, tá? Chefe, mas todos os dias você fala sobre isso, Exatamente. Sabe por que eu falo todos os dias sobre isso? Porque isso é uma verdade, tá? Toda vez que você comprar o seu chantilly, comprou o chantilly, já coloca direto na sua geladeira. Não deixe aí contar, por exemplo, 12 horas. É 12 horas, então vou contar 1, 2, 3, 4, 5. Não. Chegou, você vai usar amanhã 4 horas da tarde, por exemplo. Eu tenho um trabalho amanhã para fazer 4 horas da tarde. Já fui no supermercado hoje, já comprei o meu chantilly, já está na geladeira. Dependendo que seja 12, 14, 16 horas, ele está na geladeira, tá bom? E aí, depois disso, coloquei na minha geladeira e aí eu coloquei no bowl, tá? Depois de passou as 12 horas e tal. O que eu faço? O que eu sugiro para vocês fazer? Sempre pega o chantilly e coloca meia hora no seu congelador. Chefe, mas não vai congelar? Não, não vai congelar. Não vai cristalizar? Também não vai cristalizar, tá? Então coloca sempre meia hora. Para quê? Essa meia hora. Porque na medida que sua batedeira vai rodando, ela vai esquentando seu chantilly. Isso aqui é um erro muito grave também. Dependendo da velocidade da sua batedeira que você bate, ela vai esquentando o chantilly, porque o globo ele vai girando aí por uns 5 minutos mais ou menos,
e vai esquentando seu chantilly. Por isso que muitas das vezes seu chantilly descai. Você fala assim, chefe, eu não consigo, meu chantilly fica tipo meio que uma pasta. Por quê? Porque muitas das vezes o problema é isso, tá? Ele esquentou no seu bol, tá bom? E agora, o que é que eu faço? Coloquei aqui, já tá lá na geladeira. Depois da geladeira, meia hora lá no meu congelador. E agora eu vou bater o meu chantilly. Já vou chegar e já vou arrebentar ele? Não, tá? Eu vou tirar o ar dele devagar, tá bom? Vamos tirar o ar do chantilly devagar, tá? Até que tire todo aquele ar, toda aquela espuma. Depois aí você vai aumentando graduativamente a velocidade do seu chantilly, tá? Vamos lá? Aqui está na primeira. Se você olhar aqui o seu chantilly, quando você coloca na primeira, ele começa a criar bolhas, né? O que seriam essas bolhas? Essa bolha aqui é o ar que vai sair, tá? Por isso que muitas vezes as pessoas falam, chefe, o meu chantilly criou bolha. Chefe, o meu chantilly, ele tá poroso e tá cheio de bolhas. O que que acontece? Porque muitas das vezes a gente faz isso aqui, ó, colocou e já vem, ó, e já bate. Não, coloca aí na primeirinha, deixa rodar, deixa misturar todo o chantilly. E aí quando você vê a necessidade, aí você vai aumentando gradativamente o seu chantilly, tá? Resposta aí? Tudo certo? Boa noite, chefe Sandro. Moro em São Luís, Maranhão. Eu estou aprendendo muito com você. Você é uma bênção e ensina muito bem. Ah, Você é grandiosamente. que legal. Sandra Alves, boa noite. Boa noite, Sandra. Ó, vai batendo aqui e aí agora eu vou aumentando gradual, tá? Vou aumentar agora para a terceira. Carla Chaves, boa noite, chefe. Boa noite, Carla. Eliana Cristina, boa noite, chefe. Boa noite, Eliana. Karina mandou a carinha de feliz. Que legal. A Cláudia Maria, boa noite, chefe. Boa noite. E aqui eu vou aumentando um pouco mais, tá? Tá na terceira. Desculpa, tá na segunda. Agora eu vou aumentar um pouco mais para a terceira. E aí já é uma velocidade mais. Boa noite, chefe. Boa noite, Irene. Tudo bem? Tatiana, boa noite. Boa noite, Tatiane. Boa noite. Boa noite. Que legal, que bom. Diana Pereira, boa noite. Boa noite. Yolanda Carvalho, boa noite. Boa noite. Laiane Moraes, boa noite, chefe. Boa noite, galera. Para você que está chegando agora, que está me conhecendo pela primeira vez, ou pela segunda, ou pela terceira, que não é inscrito ainda no meu canal, não esqueça aí de se inscrever, apertar o sininho para receber as notificações e dar aquele joinha aí para fortalecer o canal, tá bom? Isso, que legal. E aí agora você vai aumentando. Esse aqui não tem necessidade, eu vou bater até o... Exatamente. Depende muito do chantilly. Tem chantilly que é a mais, tem chantilly que é a menos. Esse aqui é 4 a 5 minutos. Mas precisamente 4 minutos você consegue, na velocidade 4, você consegue aí bater por 4 minutos tranquilamente, tá? Ah, que legal. Que legal. Ah, que legal. Boa noite. Muito obrigado. Certo? Daqui, o chantilly, ele tá batido, tá? Bati o chantilly. Tá aqui o chantilly. Você olhando assim, aparentemente o chantilly tá bom para você trabalhar, para você alisar o seu bolo. Só que vamos imaginar que com esse chantilly aqui eu vou colocar os reagentes, que é os corantes, para dar uma colorização no meu chantilly, tá? Aristênia Diniz, boa noite, chefe Sandro. Boa noite. Você me inspira a criar coragem para aproveitar. Amo suas lições, muito obrigado. E a Márcia Maria está perguntando quanto tempo devo permanecer na velocidade 1. Ó, aí você vai aumentando, por exemplo, você coloca na velocidade 1 para misturar o chantilly, tá? E aí depois você vai aumentando devagar, tá? Umas
uns 30 segundos, você vai aumentando aí gradual, na medida se houver também necessidade de você aumentar a velocidade a mais, tá? Se você olhar aqui, aparentemente o chantilly tá ótimo, tá bom, tá bonito, eu vou aplicar no meu bolo e vai dar tudo certo, né? Não, tá? Pronto, dá para ver aqui? Aparentemente ele tá bom, tá bonito, eu vou conseguir alisar meu bolo e vai ser um sucesso. E é por isso que muitas das vezes vocês que trabalham com chantilly, que é iniciante na confeitaria, comete alguns erros como esse. Poxa, bati meu chantilly, ele tá legal e agora eu vou aplicar no meu bolo. E esse chantilly aqui, ele vai ser o melhor bolo do mundo, ele vai ser o bolo mais liso do mundo. Não. O que acontece? Esse chantilly aqui, você precisa trabalhar ele de forma diferente. O chantilly ele já vem pronto do supermercado ou da casa de festa, mas quando chega na sua mão, você precisa ter os macetes, as malícias, as manhas para trabalhar com o chantilly, porque senão você não vai conseguir de fato fazer um liso perfeito, o tão sonhado liso perfeito que você precisa. A Laiane Moraes está falando que por mais que ela bate bem o chantilly dela, que ele esteja bem gelado, ele sempre fica poroso e bem hidratado. Poroso e bem hidratado? É, mas ele fica poroso. Então Ela vamos. colocou aqui, chefe, o que acontece? Que o meu chantilly, por mais bem gelado, ele fica poroso e bem hidratado. Aí vamos tirar esse poroso do bolo. Agora vamos tirar esse poroso do chantilly, tá? Que legal, que bom. Isso. Por exemplo, agora aqui eu estou na velocidade alta porque meu chantilly já está bom. Eu quero um ponto diferente para quê? Para mim trabalhar com a forma de hidratação dele para que chegue aí na qualidade que eu quero, tá? E depende muito do chantilly que você trabalha, tá? Para a moça que me perguntou a respeito do chantilly, que ele fica bem hidratado e poroso, depende muito também das marcas do chantilly que você trabalha, tá? As marcas, ele tem uns chantilly que ficam um pouco mais poroso mesmo, só que tem outros aí de um rendimento e uma qualidade um pouco superior que vocês conseguem aí fazer um trabalho. Ó, Maria Lúcia Barbosa de Araújo, ela é de Brasília. Ô Maria, tudo bem? Seja bem-vinda, Maria Lúcia. Ó, aqui ela já está chegando no ponto que a gente precisa para trabalhar com hidratação, tá vendo? Aline Piller, boa noite. Boa noite, Aline. Cláudia Maria, amo suas aulas, chefe. Ah, que legal. A Ana Moreira, boa noite, chefe Sandro. Amei suas lives, moro em Orlando, Estados Unidos. Sério? Caramba, que feliz eu fiquei agora, hein? A Aline Piller, ela é aluna, e eu fico feliz com a nossa turma. Ah, que legal. Eu já sei, é a Amélia. A minha dúvida é chantilly fica poroso. Ou só fica poroso chantilly puro? Não. Chantilly fica poroso? Não, fica também. A questão da porosidade é o seguinte. O porquê o chantilly fica poroso? O chantilly ele fica poroso sim quando você bate. Isso aí é fato. É difícil você encontrar um chantilly, principalmente chantilly caseiro. O que eu falo caseiro é esse chantilly que a gente trabalha em casa. É difícil você encontrar um chantilly que na primeira batida você consegue obter o liso perfeito, que é o ponto de bico e o ponto de alisamento, tá? Mas isso aí parte mais por um chantilly mais industrializado, que é um chantilly para alta performance, que é para grandes padarias, que a durabilidade é maior, a resistência é maior. Então, para esses chantilly, é por isso que existem os segredos e os truques desse chantilly, que é para a gente potencializar. No caso é o chantininho, tá? Por que foi inventado o chantininho? Porque a galera descobriu uma forma de potencializar o chantilly para se transformar ele em chantininho. Porque esse chantilly aqui, ele não tem uma qualidade assim superior para fazer um bolo, um liso perfeito, um trabalho bacana. Ele varia muito de qualidade. Então é por isso que o chantininho aí veio para salvar as nossas vidas, tá?
Ah, que legal. Quando terei, eu estou ansiosa para aprender a decorar. Exatamente. Querendo moça, consegue uma dúvida. Nesse caso, ao já batido, é obrigatoriamente colocar o leite em pó ou o leite moça? Olha, o que acontece? Se vocês não assistiram ainda a minha aula sobre chantininho, eu dou uma aula muito bacana, tá? Nesse caso, é chantilly. Nesse caso é só chantilly. Nós estamos trabalhando só chantilly. Então não precisa pôr nada, tá? O que você precisa é saber manejar corretamente seu chantilly para que ele chegue ali mais ou menos ali uma qualidade que você precisa, tá? Então o que acontece? Bati o meu chantilly, ele tá aqui, tá? Tá poroso, tá vendo? Ó? Cleide Almeidas, boa noite. Muito obrigado pelo carinho. Ó, tá poroso, tá vendo? O chantilly aqui tá poroso. Chefe, se eu aplicar esse chantilly no meu bolo, você não vai obter um liso perfeito com esse chantilly dessa forma, tá? Por que você não vai? Porque esse chantilly aqui tá poroso, automaticamente, quando você aplica no seu bolo, o chantilly vai ficar todo arrebitado, não vai ficar legal, você não vai conseguir dar o liso perfeito e, consequentemente, o que acontece muito, os chantilly começam a rachar no bolo. Por que o chantilly racha no bolo? Porque ele ainda está muito agressivo no bolo, ele está duro, ele está ainda não está hidratado, por isso que ele racha todinho no seu bolo. Então é por isso que é bom a hidratação, sempre hidratar, sempre trabalhar com chantilly. Qual é a função da hidratação no chantilly? Ele retém um líquido que ele vai se soltando aos poucos? Exatamente. O intuito da hidratação no chantilly é para o seu bolo ter um liso, a princípio é um liso perfeito, depois para segurar a rachadura, porque o chantilly, quando ele está bem hidratado, bem trabalhado, ele não vai elastecer muito, ele vai ficar ali bem maleável e você vai conseguir aí atender o seu cliente perfeitamente. Então é por isso que a hidratação ele é fundamental, se tratando aí de um liso perfeito, tá? Beatriz Rosa, boa noite, cheguei atrasada. Não, você não chegou, a live vai ficar salva. Mariana Moraes, eu uso a Amélia, cada dia aconteceu isso. Exatamente. O Amélia, ele tem esse problema mesmo, tá? Infelizmente, ele tem esse problema. Mas sempre tem que hidratar o chantilly? Eu aconselho sim, sempre hidratar. Principalmente, por exemplo, agora o Amélia, por exemplo, você tem que tomar muito cuidado. É por isso que eu ensino a técnica do chantininho no Amélia. Também. Por quê? Porque você potencializa o chantilly, que ele é um pouco inferior, ele ganha aí uma qualidade maior para você trabalhar com seu chantilly. Zélia Santos, boa noite. Boa noite, Zélia. Ó, eu gosto sempre de trabalhar assim, tá? Bato bastante. Por que eu bato bastante? Porque aqui eu vou ter um controle total dele e aqui eu vou hidratar da forma que eu quero, eu vou colocar meus corantes do jeito que eu quero, eu vou aí colocar a água, hidratar ele com água, eu gosto sempre de hidratar ele com água, tá? Ele fica bem macio e você conseguir aplicar no seu bolo aí para ficar aqueles bolos maravilhosos com aqueles lisos perfeitos, tá? Vamos juntos com Fran. Boa noite, chefe Sandro. Boa noite, Fran. Candeias, na Bahia. Amo suas aulas. Candeias. Cleide de Almeida. Por mais que não goste do inverno, mas estou amando trabalhar com chantilly puro. Sou daquelas que morrem de medo de chantilly, pois tenho muita dificuldade, pois mesmo depois de hidratar, fica poroso. Exatamente. É porque tem que ter uma forma de trabalhar com ele, uma forma diferente. Mas depois que você pega o ponto do chantininho, você nunca mais quer trabalhar com chantilly puro, tá? MP Araújo, boa noite. Estou adorando todas as suas explicações. Aline Pili, então, eu uso o em pó Selecta Chantilly Italy, que está ganhando e não se mexe. O time que está ganhando não se mexe. Se você trabalha com ele, é muito bom esse chantilly também, tá? Eu gosto, usei poucas vezes ele, mas é muito bom esse em pó. Se você está gostando, está trabalhando, o que você precisa é trabalhar ele para que ele tenha uma qualidade maior, ainda mais, tá? A gente sempre tem que procurar a qualidade, sempre mais qualidade, tá bom? Norma de Teófilo, chefe, você é um amor de pessoa, explica muito bem. Ah, que legal. Certo, tá aqui o meu chantilly, ó. Completamente poroso. A Márcia Maria está falando que ela está muito triste, porque não consigo acessar meu manual de bolos e receitas. Calma, vai conseguir. Márcia, aí alguém. Márcia,
O manual já foi disponibilizado lá, tá? Se é a respeito do curso Bula Vida, o manual já foi disponibilizado lá no curso. Dá uma olhadinha direito lá, tá? Lúcia da Paixão, oi, boa noite. Boa noite, A Lúcia. Débora Cavalcante está falando, chefe, mas o Amélia de chocolate é melhor. Você sabe por quê? Sei sim, tá bom? Ó, por que o Amélia de chocolate é melhor? Porque o Amélia de chocolate ele obtém cacau. E o cacau, ele trava o chantilly para que ele não fique, não descaia. Por isso, o que eu faço também com esse chantilly, por exemplo? Se eu quiser fazer um chantilly de chocolate, aqui eu só coloco aquele cacau 50 a 75%, tá? E vou hidratando ele que ele fica também muito bom. E o legal do cacau é porque ele trava, tá? Ele não deixa o chantilly descair e aí você pode hidratar quantas vezes você quiser e você não perde ele de forma nenhuma, tá? Galera, é o seguinte, tá aqui o meu chantilly, ó. A Iracibi tá falando aqui, chefe, no sábado eu fiz o chantilly, ficou mole. Ficou mole? Fez com glacê real? Ó, tá aqui, tá? O meu chantilly. Talvez ela não tenha batido o suficiente. Exatamente. Tá aqui o meu chantilly, ó. Ele tá um pouco poroso. Se eu pego esse chantilly e aplico diretamente no meu bolo da forma que tá aqui... A Ana Moreira está perguntando quais são os dias de sua live aqui no horário do Estados Unidos são diferentes. Isso, é todas as terças e quintas, às 8 horas da noite, tá bom? Aqui se aqui é 8 horas, lá deve ser o que, umas 10? Eu acho que é 4 horas de diferença, né? É o fuso horário de 4 horas de diferença. Exatamente, é mais ou menos isso. Se aqui é às 8, isso, lá é meia-noite. Então você está assistindo a gente aqui meia-noite, tá? Chantilly tá aqui, ó, poroso, completamente poroso, ó. Se eu aplicar esse chantilly, chefe, no meu bolo... A Márcia falou que ela conseguia abrir ontem, porém, quando tentei abrir hoje, ficou só uma página em branco. Isso. A gente vai falar sobre isso lá no grupo VIP, tá bom? Depois a gente chama vocês lá e a gente... Márcia, pode ficar tranquilo que eles vão explicar isso para vocês lá no grupo. Exatamente. Tá aqui meu chantilly. Chefe, eu posso aplicar diretamente esse chantilly no meu bolo? Pode. Vai ficar legal? Não vai ficar legal. Por que não vai ficar legal? Porque esse chantilly aqui tá um chantilly completamente poroso, tá um chantilly completamente cheio de bolha. Então, um chantilly como esse aqui, se você aplicar no seu bolo, é por isso que a gente vê... A Iraci falou que ela fez sim com o glacê real. O que acontece então nesse caso? O que deve ter acontecido com o chantilly dela? A Iraci, se eu não me engano, ela é lá do grupo... Ela era lá do curso Bula Vida? Não sei. Eu sei que ela tá falando que ela fez no sábado o chantilly e ficou mole. Isso. Pois a gente precisa saber o que aconteceu, tá? Porque não fica mole de forma nenhuma. Costa. Boa noite, chefe. A Aline Pires está perguntando, chefe, e o bater creme? O Better Creme é ótimo. Se você... Olha, eu vou explicar para vocês. Esse Better Creme é ótimo. Se você aí que nunca usou o Better Creme, experimenta. É um pouco mais caro. Assim, um pouco não, é muito mais caro. Mas é muito profissional. Você consegue trabalhar tranquilamente. Eu amo o Better Creme, tá? Que você usar, né? Aquele do rótulo azul, se eu não me engano. Eu acho que é do rótulo azul. Certo? Posso aplicar no meu bolo assim? Posso. Vai obter um resultado legal? Não vai. Por quê? Porque esse chantilly aqui está completamente poroso. Se você aplicar esse chantilly no seu bolo, você não vai conseguir fazer um liso perfeito no seu bolo. E automaticamente, quando você jogar um álcool de cereal, colocar uma bombinha, fazer um trabalho de espatulagem, ele não vai ficar legal, tá? E por isso que a gente vê por aí muitos bolos cheios de furinho, cheio de buraco, sem liso em cima. Por quê? Porque o chantilly ele não está completamente hidratado. Mara Moreira, boa noite, chefe. Eu estou te acompanhando agora. Estou gostando muito. Qual o melhor chantilly? Olha, eu não costumo falar o melhor chantilly. Qual é o melhor chantilly, tá? Todos os chantillies ele funciona. Eu preciso saber qual que é a finalidade que você procura. Você procura aí um chantilly com alta performance ou você quer um chantilly para fazer em casa mesmo, ou um chantilly para fazer um bolinho para a família, porque existe qualidades e mais qualidades de chantilly. O que eu sugiro para você? É você se adequar, você fazer os testes, tá? E se adequar. Poxa, o Lala é bom? Então esse Lala eu vou trabalhar com ele e vou manter ele aí, porque ele é ótimo, tá resolvendo o meu problema. Legal, tá? E aí você vai fazendo testes aí no chantilly, tá bom? Essa aqui é uma pergunta que é para você tirar.
Selma Cassiano. Boa noite, chefe. Hidratei meu chantininho com água, mas a cliente reclamou que estava muito aguado. A cobertura. Deduzi que foi a água. Posso hidratar com água adoçada, com açúcar? Não, não. O que aconteceu aí foi que você hidratou além da conta, ele ficou mole, tá? Não é para ficar mole. Se vocês virem aqui da forma que eu bato, vocês vão entender o que eu falo hidratar com água ou com leite condensado ou com qualquer outra coisa. Vai bater, vai hidratar, você vai colocando aos poucos e vai sentindo, tá? Não coloque demais em excesso. Se o teu cliente ele percebeu esse sabor de água ou percebeu que estava com água, alguma coisa de errado você cometeu no meio desse processo, tá bom? Então é por isso que é bom você ir sentindo o seu chantilly ou o seu chantilly, colocando ali, mexendo e vendo, tá? E o legal de tudo, gente, não é estranho isso, porque o cliente ele não percebe nunca isso. E você fazer o... mais que tem leite em pó, Exatamente. Então, a não ser que não tenha colocado também, né? Exatamente. A Thalita, como saber se o chantilly ficou poroso? A gente consegue identificar Consegue. quando bate? Exatamente. Por exemplo, esse chantilly aqui ele está completamente poroso, ó. Tá vendo? Se você olhar aqui, ó, olha os sinais dele aqui que ele tá poroso, ó. Os pedacinhos, tá vendo, ó? Tá cheio de furinhos, tá vendo? Isso aqui é um sinal que o seu chantilly tá poroso, ó. Tá vendo? Cheio de buraquinho, cheio de furinho, todo arrebitadinho para cima, ó. O chantilly quando ele tá bem hidratado, ele não fica. Chantilly quando ele tá bem hidratado, ele não fica nessa forma, tá? Eu vou hidratar um pouco de chantilly ali e vou mostrar para vocês que a qualidade desse chantilly aqui para o que eu vou hidratar agora com água, tá? Boa noite, chefe. Renilda Santana. Boa noite. Ivoneide Santos, boa noite. A Aline tá falando, ó, tem um mercado de sacolão, eles usam o Batecleme. O chefe me disse que é ótimo. É ótimo. O Better Creme é ótimo. Eu trabalho, quando eu vou fazer alguns trabalhos aí em indústrias, em empresas tipo padarias, eu sugiro sempre esse, porque ele tem uma alta performance de verdade, você consegue aí. E o sabor dele é incrível, né? Exatamente. A Thalita tá perguntando assim, quando bate o chantilly e vai colorir, já tira a porosidade quando colorir ele? Não. Já tira o poroso? Não, aqui eu não vou colorir, tá? Não vou colorir, então eu não vou, eu estou hidratando diretamente. Mas quando eu vou só colocar, por exemplo... explicando para algumas pessoas que tá meio confuso, chantilly. Agora você está trabalhando com... Exatamente, agora eu estou trabalhando com chantilly, tá bom? Só com chantilly. Se você quiser aprender sobre chantilly, tem uma aula aí no meu canal no YouTube eu explicando, falando sobre chantilly, tá? Por exemplo, eu quero colocar um corante que seja de qualquer cor que seja. Vou colocar um corante. Só corrigindo para não ficar muito confuso para muitas pessoas, chantilly. Então agora quem tiver dúvida sobre o chantilly, essa é a hora. Exatamente, tá? Por exemplo, eu vou colocar o meu corante, vou tingir o meu chantilly de corante. Aí eu tingo o meu chantilly de corante. Se houver uma necessidade de hidratar com água, aí você vem hidratando com água. A Yolanda Carvalho está falando que quando ela hidrata, ele fica mole. O que ela pode fazer para voltar ao ponto? Você pode voltar novamente para a batedeira, tá? Mas é aos poucos, tá? Se você olhar aqui, ó, vou colocar um pouquinho, parei. E detalhe, o chantilly, você mexe assim, ó. Aí o Mara tá falando que é para fazer em casa o bolo da filha dela de 5 anos, a moça do chantilly que perguntou qual é. E aqui você vem, ó. Respondeu, meu amor? Qual é o melhor chantilly para ela fazer o bolo da filha dela de 5 anos? Ó, eu não vou falar qual é o melhor chantilly, tá? Mas pode utilizar esse chantilly que eu tô usando aqui agora, que é ótimo, tá bom? Você consegue aí fazer um trabalho muito bacana. Almira Teixeira, boa noite, povo lindo de Deus. Chegando, atrasada, mas cheguei. Mas chegou, o importante é ter chegado. Renilda Santana, depois que aprendi a hidratar com água gelada, deu tão certo que não hidrato com mais nada. Aprendi com o Senhor. Exatamente. Ó, se vocês vão olhar aqui, ó, tá vendo? Olha só a diferença, tá? Como é que tá ficando, ó. A Thalita está perguntando assim, ó, professor, não devemos colorir o chantininho todo?
sempre temos que colorir aos poucos, é isso? Isso depende muito do que você precisa. Por exemplo, o vermelho, por exemplo, é bom você colorir aos poucos, por exemplo, tá? O preto é bom que colorindo aos poucos, tá? Mas os outros corantes não, você pode colocar tranquilamente aí. A Norma já falou que nunca viu esse Bateclene. É porque geralmente é lugar mais profissional que tem ele, né? Exatamente. É para mais pra um trabalho mais profissional, tá? Para empresa, para indústria. Renata Andrade, amo chantilly normal, mas de leite em pó. Olha só. Tá vendo? Ó? Aqui você vai fazendo esse tipo de trabalho, ó. Tá vendo? Aqui, ótimo para você trabalhar. A Sandra Alves está falando que na cidade dela tem o Amélia e o Flashman. E ela gosta mesmo de usar o Amélia. Isso. Assim, é opiniões diferentes. Tem gente que não gosta, tem gente que odeia o Amélia, tem gente que odeia o Norcal porque fala que é muito doce, o sabor é muito açúcar. Tem gente que já gosta de um chantilly mais neutro e é muito... A Carla Castro está falando assim, ó, deixa o chantilly no ponto de uso, tem que ter paciência. Exatamente. O problema é que tem pessoas que não querem passar por esse processo. Exatamente, tem que ter paciência. Vocês veem aqui que eu estou falando com vocês e estou acrescentando aqui, ó. A Jennifer está falando que ela fez dela no sábado, não ficou mole, ficou lisinho. Exatamente, tá vendo aí? E aí você... Só seguir o passo a passo. Só seguir o passo a passo. E aí vocês veem aqui, ó. Ó. Eu gosto, o que que eu faço, tá? Vou dar uma dica aí, vai uma dica de ouro para vocês. O que que eu faço? Eu sempre gosto de pegar o chantilly, por exemplo. Pega um chantilly duro, do jeito que tá aqui, tá vendo? Pega um chantilly como esse e aplico diretamente no meu bolo, tá? Para fazer aquela pré-camada que eu expliquei para vocês nas aulas anteriores. Faço uma pré-camada todinha no bolo, tá? Que essa pré-camada ela serve até também como uma barra de contenção para conter os recheios, tá? E aqui eu hidrato um chantilly de uma forma bem tranquila, tá? Para quê? De uma forma bem tranquila, para me ir fazendo o trabalho de espatulagem no meu bolo, tá bom? Ó, se vocês olharem... Janaína Mendes está perguntando se o chantilly já batido e hidratado, quando sobra, coloca na geladeira e quando for usar de novo, tem que hidratar de novo? Não, você volta para a batedeira novamente, tá? Depois que ela já bateu, já usou, isso, já geladeira, exatamente. Depois você volta para a batedeira, tá? E vida que segue. Ó, tá vendo? Ó o pinguinho. É isso aqui, você vai aplicar no seu bolo. Não, você vai aplicar aqui no seu bolo tranquilamente, ó. E você vai fazer o seu trabalho. Aí você vai fazer o seu trabalho de textura, aí você vai trabalhar na sua espátula alisadora que você consegue aí obter um resultado muito bacana, tá? É como a nossa amiga falou ali, tem muitas pessoas que não têm a paciência de hidratar o chantilly. Já quer chegar, já quer bater logo de forma correta, porque muitas vezes está atrasado com o bolo, tá? Então, muitas das vezes as pessoas não têm aí uma certa paciência para isso. Então, eu sugiro que vocês sempre trabalhem aí com horas de antecedência. Por exemplo, o bolo de vocês é 1h da tarde, vai trabalhando aí, 12h30, você já começa a bater o chantilly. Se houver uma necessidade de colocar para dar uma descansada lá, você coloca para descansar uns 30 minutinhos na geladeira. Depois vocês vêm novamente trabalhando. Aí vocês vêm trabalhando o corante de vocês com calma e paciência. Aí sim vocês conseguem obter aí um resultado. O problema é que as pessoas muitas das vezes quer bater o chantilly na hora, já quer usar na hora, já quer hidratar na hora, já quer colorir na hora, já quer entregar o bolo para o cliente na hora. Isso aí vocês acabam entrando em parafuso aí e acabam errando no processo. Então, calma. Confeitaria, infelizmente ou felizmente, é calma, paciência, é testes, é erros, é acertos. E aí
No decorrer da vida vocês vão pegando. Chefe, eu vou aprender tudo de vez agora? Não, você não vai. A vida é passo a passo. Um dia você aprende a bater um chantilly, outro dia você aprende a fazer uma massa perfeita, outro dia você aprende a fazer um recheio, outro dia você aprende uma colorização diferente, outro dia você aprende a trabalhar com bico diferente, e assim você vai ganhando espaço, você vai aí aprendendo da forma correta, tá? O importante é sempre aprender da forma correta. Existem vários outros métodos aí, as pessoas dão vários cursos, as pessoas por aí ensinam no YouTube, falam muitas coisas. Um exemplo, se eu chegar para você e falar, gente, eu preciso que vocês comprem o Amélia Suprema para trabalhar. Gente, o Amélia Suprema custa R$22, tá? A Zélia Santos está falando exatamente que o Amélia Suprema é melhor do que o Isso, tradicional. isso, é muito bom, só que é muito caro, tá? Imagina você compra o Amélia Suprema, que paga aí R$22, 20 ou R$22, e aí o seu bolo, você vai vender um bolo para o seu cliente, você vai pedir aí R$35, R$40 o quilo. Então não vai pagar, tá? Então por isso que é bom você entender sobre os chantilly. Ah, o chantilly Amélia é ruim? Não é ruim. Você tem que aprender a trabalhar com ele, tem que se adequar à realidade, tá bom? Então, Coração está falando que ela, boa noite, chefe, cheguei atrasada. Boa noite, Moca, não chegou atrasada, você está num horário certo, tá bom? Lídia Silva, boa noite, galera. Boa noite. Então é por isso que eu falo sempre, aprenda a trabalhar com chantilly, aprenda a trabalhar aí de forma correta e aí você vai de fato aí obter um resultado muito bacana. Por quê? Por isso que eu abri as inscrições para o meu curso Bolo é Vida. Por que eu abri essas inscrições? Porque eu vi que a maioria das pessoas tem dificuldade em trabalhar com chantilly, tem dificuldade em escolher um chantilly bom para trabalhar, tem dificuldade em fazer um liso perfeito, tem dificuldade em fazer uma quina perfeita, tem dificuldade aí de trabalhar com espátulas, com bico, fazer uma massa, fazer um recheio bacana. E eu sei que tem muitas pessoas, muitas mulheres de fato querendo ingressar nessa carreira aí, querendo virar uma confeiteira. Só que assim, muitas das vezes o problema é que muitas de vocês procuram o caminho errado. O que seria um caminho errado? Gente, o caminho errado é vocês fazer com a própria intuição de vocês. Ah, eu acho que vai dar certo, eu vi no YouTube, eu vi uma pessoa falando que esse tipo de chantilly é bom, eu vou comprar. E aí você compra, gasta uma nota e muitas vezes não é aquilo que você acha que é. Então é por isso que eu abri as inscrições para o meu curso Bolo é Vida, para ensinar para vocês que vocês precisam trabalhar com aquilo que vocês têm na casa de vocês, tá? Não precisa vocês aí comprar coisas mirabolantes, comprar espátulas chiques, aí, comprar batedeiras chiques. Não, você vai trabalhando com o que você tem na sua casa e aí, na medida que as coisas vão começando a andar, os seus bolos vão começando a vender, as pessoas você vai ganhando visibilidade, você vai começando a comprar os negócios mais de qualidade e assim você vai subindo gradativamente. Isso é muito legal. Gente, eu acho que é só isso, tá? Muito obrigado a todos. Quinta-feira estamos aqui novamente, tá? Aulas novamente para vocês na quinta-feira, então não percam. É por isso que é muito importante vocês apertar o sininho para receber as notificações e aí dar aquele joinha para favorecer o nosso canal, tá bom? Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até quinta-feira.